Fala, tropa! Quer uma casa de aposta com suporte 24 horas, atendimento humanizado e as melhores odds do mercado? Vem nesse QR Code e faça sua fezinha. Aposte fácil, relaxe e joga. Hey! E aí eu quero saber o seguinte, qual que foi a primeira grande matéria ou de reportagem que você fez na Rádio Bandeirantes? Ah, na Bandeirantes? Pode ser qualquer lugar, eu ainda na Rádio Trianon... Pode ser na Trianon. Então, eu não fiz pela Rádio Trianon, mas quando eu tava na Trianon ainda, isso em 96, eu não sei porque cargas d'água, 30 anos atrás, eu não sei porque a Rádio Itatiaia hoje é uma gigante do Brasil, sim, de Belo Horizonte, uma das maiores rádios do país. Não sei porquê na época... É do Menin, né? É do Menin, né? É. E eu não sei porquê na época, repito, tô falando de 30 anos atrás, a Rádio Itatiaia, não sei se teve algum problema, não me lembro o que aconteceu. Eu sei que chegou o diretor lá da Rádio Trianon e falou, ó, tem um pessoal da Rádio Itatiaia que entrou em contato aqui com a gente, perguntando se tinha alguém para ajudá-los na transmissão da final da Copa do Brasil. Era Palmeiras e Cruzeiro no Palestra Itália. O Cruzeiro foi campeão naquele dia. E eles precisavam de alguém no estádio para entrar lá, fazer flashes por celular mesmo. E aí eles ligam, você entra no ar, dá alguma informação, fala lá alguma coisa lá que você tem que falar, como é que tá o jogo. Aí você combina com eles lá. E aí, beleza, é isso que eles precisam, de alguém que esteja no estádio que entre de vez em quando dando flashes ao vivo sobre o jogo. Falei, tá bom. E aí, cara, eu achei meio que surreal, porque de repente eu me vi numa final de Copa do Brasil, no Palestra Itália, né, com o meu time, com aquele timaço que o Palmeiras tinha, né, Djalminha, Rivaldo, Luizão. De 99, 96, né? 96. É o ataque dos 100 gols? O ataque dos 100 gols, mas isso foi no Paulistão. Paulista, Aí, nessa final da Copa do Brasil, o Miller já tinha saído porque o Palmeiras não renovou o contrato com ele. Ele tava no Cruzeiro, né? Palmeiras. Aí o Palmeiras ele foi pro Cruzeiro. Não, então ele foi pro Cruzeiro, né? Depois ele foi pro São Paulo direto. No ano seguinte ele voltou pro São Paulo. Sim. Aí... E aí, mas tudo bem, era um timaço. O Palmeiras tinha Cafu, tinha Júnior, tinha Veloso no gol fechando. Era um timaço. Flávio Conceição, Amaral, era um negócio de louco. Era surreal. Mas o Palmeiras perdeu. Foi a minha primeira experiência, assim, de campo, de fazer alguma coisa pra rádio, assim. Foi lá. Não foi a minha primeira transmissão de jogo, mas primeira experiência num jogo de futebol, numa coisa assim, ao vivo, falando ao vivo no estádio, foi logo na final da Copa do Brasil. Foi legal pra caramba como experiência, né? Fiquei meio frustrado que o Palmeiras perdeu, mas aí faz parte. Mas foi a minha primeira vez, assim, num campo de futebol, trabalhando num jogo, né? E aí na Bandeirantes, uma matéria que te impactou muito, assim. Porra, cara, eu sempre falo que, até hoje, quando me perguntam qual foi o seu momento mais marcante na carreira, né? E o meu momento mais marcante, cara, não teve nada a ver com futebol. Foi a cobertura dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, que eu fui pra lá. Eu fiz 3 Olimpíadas, né? De Sydney em 2000, Atenas em 2004 e Pequim em 2008. É que em Atenas, cara, foi uma coisa assim, pra mim particularmente, muito impactante pelo que aconteceu ali no momento, pela atmosfera. Primeiro que você tá em Atenas, é o berço da civilização e onde tudo começou em relação ao esporte também. Espírito, né? A primeira Olimpíada foi em 1896, a primeira Olimpíada da Era Moderna. De lá em diante vieram as outras edições até hoje. Então a primeira foi lá. E onde foi? No estádio Panathinaikos, que é o estádio feito de mármore, arquibancada de mármore, é tudo de mármore. Ele não fica aberto no dia a dia para as pessoas entrarem, tem visitações específicas para eventos específicos. Então é um lugar assim meio que guardado a 7 chaves para momentos especiais. Um templo especial do esporte histórico e tudo mais. Para quem gosta de esporte, para quem curte esporte e tá vivenciando uma Olimpíada, né? Aquilo se potencializa de uma tal maneira que é difícil você descrever para quem tá aqui, que não tá nem aí, tá no dia a dia trabalhando, e não tem problema, é isso aí. Mas quem tá lá, vivendo aquele momento, sabendo o que aconteceu, o que acontece, você ama o esporte, tá ali fazendo aquilo que ama e ao mesmo tempo aquilo que você tem que fazer. Sim. E aí o que aconteceu naquele dia? Último dia dos Jogos Olímpicos de Atenas. Em tese, a minha última cobertura em termos de jogos foi a final do vôlei masculino, que o Brasil ganhou medalha de ouro contra a Itália. E aí, pô, fiz lá a cobertura, entrevistei os caras, feliz da vida, fiz o pódio, medalha de ouro, do cacete, cara. Aí eu voltei pro IBC, que é o centro de imprensa. Sim. E cada evento, as emissoras fazem a sua própria logística. Naquela Olimpíada,
para os repórteres, a logística melhor que eles entenderam era que cada repórter tivesse um carro e ele próprio dirigisse para se locomover pela cidade para ir até os eventos que ele era escalado. Então, eu estava com um carro meu lá, alugado lá, né, para fazer a Olimpíada. Cara, eu comecei até a entender escrita em grego, pô, de tanto que eu li as placas para chegar. E é difícil, né? São desenhos diferentes, né? Como que você fez a mágica? Não, de tanto olhar ali, já você começou por... de visualização fotográfica, assim, de olhar e falar, pô, ali, à direita, é para onde eu tenho que ir. Já sabia mais ou menos. Porque eu dirigia o dia inteiro, todo dia, porque saía de uma competição, ia para outra, estádio, ginásio, campo. E aí no último dia, eu voltei já naquele clima de missão cumprida. Eu ia voltar para o IBC, fazer só a gravação das matérias do último dia, do vôlei, do que tinha acontecido antes, beleza. Estacionei o carro no IBC, tava saindo do carro, toco o telefone, toco o celular. Era o Sérgio Patrick, que era o diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, que estava em Atenas comigo lá, ele estava no IBC. E ele falou, onde você tá? Falei, cara, cheguei aqui no IBC agora, estacionei o carro. Entra no carro e volta. Falei, volta pra onde? Ele falou, vai pro Panathinaikos. Eu não tinha ido ainda ao Panathinaikos. Eu tava um mês em Atenas e não tinha ido porque não tinham aberto. Iam abrir só no último dia. Pra quê? Pra chegada da maratona. A maratona chegava lá e a maratona fechava ali os Jogos Olímpicos. É o último evento dos Jogos Olímpicos, né? Porque é o principal. Né? A essência da Olimpíada começou com maratona. E terminou ali naquele lugar. Sim. Olha, cara, ficou arrepiado só de lembrar. E assim, eu falei, por quê? A gente nem imaginava pra que maratona. Não tinha brasileiro candidato a nada, né? Cara, o Vanderlei Cordeiro de Lima tá no meio da prova em primeiro lugar e vai ganhar medalha de ouro. Tá disparado na frente, volta pra lá que tem que fazer. Falei, pô, tá bom. Pô, eu fiquei, de novo já, a adrenalina subiu, voltei feliz da vida. Vamos lá, cobrir Brasil, medalha, aquela, né? Cara, só que chegou uma hora que onde que a maratona acontece? Antes de chegar no estádio? Na rua. Porra, e o carro chega até onde? Porra, não. Cheguei, andei um pouco, já tinha um monte de grade ali. Não tinha como fazer. O que aconteceu? Ainda dei carona pro Fernando Nardini, que era repórter da TV Bandeirantes, com cinegrafista. O Fábio Seixas, que era repórter da Folha de São Paulo, na época estava cobrindo lá. Hoje ele é o chefe de comunicação da CBF, Fábio Seixas. Sim. Vieram comigo no carro, a gente saiu do carro, onde não dava mais para passar. Deixei o carro na rua, estacionei ali num canto. A gente pulou o gradil. A gente pôde porque estava com credencial de imprensa. A gente pulou o gradil e a gente começou a sair correndo pela rua onde os atletas iam passar mais tarde, em direção ao estádio, pra gente chegar no estádio e esperar os atletas chegarem. Então, cara, ali aquela adrenalina de chegar e não sei o que, olha onde eu tô na maratona, vou cobrir a maratona, tô na pista dos caras. De repente eu chego no estádio, entro à esquerda no estádio, vejo aquela gigante. Aquele colosso de monumento histórico e olha onde eu tô, cara. Descreve essa sensação aí. Cara. Não dá. Pô, já descreveu. É isso, né? Não dá. E aí qual que era a nossa preocupação, pelo menos? Saber onde é que a gente tinha que se posicionar pra pegar a chegada. Então era meio que a gente andava assim até a ferradura do outro lado, a curva, assim, como se fosse atrás do gol do outro lado, né? Porque os atletas iriam entrar, iam dar uma volta na pista e na linha de chegada, depois da linha de chegada, que é no meio de uma das retas, né? No final da reta, no começo da curva, a gente tinha que ficar posicionado ali na curva, como se fosse perto de um escanteio, né? E os atletas passariam lá como se fosse uma pequena zona mista. E a imprensa brasileira começou a se concentrar ali, onde os atletas iriam chegar, porque a gente queria. E no meio do caminho, aconteceu aquilo que, para quem não se lembra, só olhar na internet, no YouTube, tem. Um maluco atravessou a rua lá, agarrou o Vanderlei e não deixou ele continuar a correr. Para quem corre maratona, sabe que quando você tem aquele ritmo interrompido, você não consegue mais readquirir. E ele, quando conseguiu se desvencilhar do cara e continuou a corrida, ele baixou o ritmo e não conseguiu. Aí ele foi ultrapassado por um italiano, por um americano, e ele acabou chegando em terceiro lugar, que ainda lhe rendeu uma medalha, que foi uma medalha de bronze. E aí, só que o que aconteceu? Em vez de ele ficar revoltado, ele chegou feliz, fazendo um aviãozinho, essa cena emblemática, todo mundo, né, o aviãozinho do Vanderlei. E vocês esperavam uma reação brava, não sei o quê. Só que aí, pra completar, ele cruza feliz, a linha de chegada em terceiro lugar, ganhou uma medalha, foi pro pódio. Posteriormente, ele ganhou até a medalha PR de Coubertin, que é rara
Ganhou mais do que o ouro, vamos ser mais do que o ouro, porque é um título entregue a quem tem um espírito esportivo acima da média. E o Comitê Olímpico Internacional, ele cede essa medalha para poucos exemplos ao longo da história. Sim. E ele foi um deles por conta da reação positiva, né, em relação ao que ele poderia ter feito de protesto, revolta, abandonar, e sei lá. Ele foi feliz, cara. Ele foi puro, né? E o que aconteceu? Para completar a emoção, ele cruzou a linha e chegou perto de nós, repórteres, e tinha um monte de jornalista ali com câmera, com microfone para gravar, não sei o quê. Só que como lá na Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo, a produção já estava preparada para esse momento, a gente já tinha armado o esquema que quando o Vanderlei chegasse para conversar com os repórteres, eu ia entrar ao vivo. E os outros estavam com câmera, com gravador, com câmera e microfone, emissora de televisão, mas ninguém estava ao vivo naquele instante. Não tinha tanta facilidade como tem hoje, que qualquer um faz ao vivo do jeito que for e é mais fácil. Não tinha. Mas aí eu tava com o celular. E aí o José Silvério, tava transmitindo um jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro aqui. E aí quando aí o Vanderlei cruzou, eu liguei pra aquela tensão, aquela adrenalina, liguei pra redação não, pro estúdio do ar, aqui em São Paulo. Chegou o Vanderlei, não sei o quê, peraí, fica comigo, tá? Aí quando eu falava que podia chamar, eles iam avisar o Silvério pra me chamar e eu ia entrar no ar, né? Aí, pode chamar. Aí o Silvério, vamos Atenas, Alex Miller, né? Aí eu, Silvério, Vanderlei Cordeiro de Lima, acaba de cruzar, tá falando aqui, não sei o quê. E eu estiquei o braço ali no meio do tumulto ali de jornalismo. E aí eu consegui ainda falar, captar a voz do Vanderlei Cordeiro de Lima, ele feliz ali, não sei o quê. E ali foi a primeira vez que a voz dele veio pro Brasil, porque só eu tava ao vivo naquele momento. Caraca. E aí ele passou, e aí Vanderlei, Silvério, medalha de bronze, papá, histórico, beleza. Aí o Silvério continuou o jogo, e eu, naquele momento, acabei ali o que eu tinha que fazer, né? Aí dali eu podia voltar pro IBC com calma. Só que por tudo isso que eu expliquei pra vocês aqui, e eu tô rememorando tudo aquilo de novo, cara, eu sentei naquela arquibancada de mármore ali, aí, sabe como... A adrenalina abaixou, né? Eu comecei a chorar, cara, que eu parecia uma criança, assim, sem saber porquê, mas chorando, os caras vieram me abraçar do lado, os outros, porque perceberam, foi emocionante aquele momento, não foi uma coisa qualquer, uma entrevista qualquer, por todo esse processo, esse contexto, assim, foi um negócio assim que me marcou demais, cara, aquela emoção, aquele choro, pelo local que eu estava ali, pelo que aquilo representava pro esporte, e eu estando ali, eu me senti parte integrante da história do mundo, assim, sabe, um negócio meio maluco. Cara, e aquilo me pegou de uma tal maneira que eu me emocionei demais, comecei a chorar muito, e aí fui acalmando, não sei o quê, depois fui embora, e aí por isso que eu falo que esse momento, por todo o contexto, por tudo que aconteceu, pra mim foi o momento mais especial da minha carreira. E é uma das histórias mais marcantes da história do esporte brasileiro, né? Então, você tava ali naquele momento, na rádio, um dos únicos, se não o único. Ele falou pro Brasil, primeiro com mim, você, cara. Então, esse negócio meio... Você viu a história sendo escrita ao vivo, né? Ele contou, né? Não só viu, ele contou a história, né? Isso é muito... porque depois todo mundo viu as entrevistas que foram gravadas, mas o ao vivo, naquele momento, você tem aquele gostinho de falar, ao vivo foi comigo. O ao vivo é ao vivo, cara. O tempero do ao vivo é único. É único. Você vê que nós estamos aqui há quase meia hora e não falamos de futebol. Não, mas isso aqui é legal, cara, pô. Mas que história... Cara, trazer o Alex Miller e ficar falando só de futebol é perder tempo, mais do mesmo. Mais do mesmo. Falar sobre jornalismo, sobre tudo. Para. Gostou desse corte? Não sai ainda. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Você ajuda muito estagiários a continuar crescendo. Tamo junto!